teu portfólio se protege nisso? Inclusive minério de ferro, né? Com a China também deve balançar bastante. Vocês tocaram no assunto que agora sim, lascou, eu vou passar o podcast inteiro falando de China, porque eu acabei de voltar da China. Ah, legal demais. Então eu tava na China. Eu tô nessas teorias da conspiração muito loucas. Ah, né? Rota da Seda. Eu voltei, tipo, Go Trump! Um brinde enorme. Aqui que a gente tá falando da China. Sou Luiz, esse é meu segundo copo. Vamos ver onde é que isso aqui vai acabar. Já fica até 3 horas da manhã hoje. 3 da manhã. Eu acho que o Venture Capital, é claro que ele não vai ser, talvez, 90% como é de bolsa da família dela, mas eu olho, principalmente quando você tem um family office, você acaba alocando parte do teu patrimônio em ativos que vão se pagar em 5, 10 anos, etc. e tal. É um negócio que eu gosto bastante, muito voltado para a tecnologia. Agora, Luiz, pensa o seguinte, queria a tua opinião no seguinte formato. Não há novidade que nos últimos 20, 30 anos a globalização é um termo muito já surrado, mas está cada vez mais interconectado. O mundo está muito interconectado. Né? E de uns tempos para cá, os nossos parceiros comerciais mudaram. Antes era mais Alemanha, Estados Unidos. Hoje nós estamos lidando com China de uma forma muito mais intensa. Nós estamos vivendo um buraco enorme chinês no setor de real estate. E o Brasil, dependente, né? Acho que o mundo inteiro depende de consumo chinês, acaba impactando muito negativamente ou positivamente, mas quando o buraco é grande, agora nós estamos sofrendo um pouco, do desenvolvimento da economia chinesa. Então, consumo de minério, o balanço dos bancos tem muita coisa podre. Como é que você enxerga os seus investimentos aqui no Brasil, que em tese são mais conservadores, com um possível problema de crédito, ou de real estate, ou de balanço de bancos na China? Porque estoura uma bomba lá, provavelmente você vai sentir os efeitos em cascata, né? Em várias empresas. Inclusive, como é que o teu portfólio se protege nisso? Inclusive minério de ferro, né? Com a China também deve balançar bastante com as instabilidades quando vem, né? As apresentações. Dúvida. E vai vir agora, recente, né? O que ele falou, a crise imobiliária chinesa é uma coisa assustadora, né? Enfim. 30% a 40% do PIB. Eu acho que assim, é uma coisa que a gente tá tomando um pouco mais de ciência e talvez consciência da profundidade do problema agora, mas eles já sabem há algum tempo. Vocês tocaram no assunto que agora sim, lascou, eu vou passar o podcast inteiro falando de China, porque eu acabei de voltar da China. Ah, legal demais. Então eu tava na China. Eu tô nessas teorias da conspiração muito loucas. Rota da Seda. Eu voltei tipo, Go Trump! Enfim, mas pra resumir é o seguinte. Tamo no BRICS, tá? Só pra te lembrar. Eu tô sabendo, tô sabendo, mas vou tentar dar a minha opinião aqui sem enviesar pra minha ideologia. Mas acabei de voltar de lá e assim, acho que uma das características é que se eles sabem que eles têm um problema, por outro lado eles têm um plano, que é o plano quinquenal. Certo. E eles têm outra certeza absoluta, que é o plano será cumprido. Né, por disciplina, né? Exato, disciplina, ali você tem uma questão de ordem social diferente, é uma cultura diferente, é um regime... Execução de longo prazo. Exato. É um regime social e de mercado diferente do nosso, que não é capitalista por definição pura, mas se beneficia de muito da dinâmica capitalista. Eu faço negócio pra fora, mas dentro você segue minha regra aqui. E se você estiver performando, você vira meu sócio e não reclame disso, senão você vai ter problema. E não reclame, você tem a sorte de ser o meu sócio. Então, a melhor definição que eu já ouvi sobre China é que é um elefante em cima de uma bicicleta. Certo. Se o elefante pedalar rápido demais, ele cai. Mas se ele for devagar demais, ele cai. Então, é uma economia que tem uma grandiosidade, assim, em termos... tecnologia. Territorial, populacional, assim, sociodemograficamente falando, né? Sim. Então, assim, para você fazer a roda dessa economia girar, é muito dinheiro que você despeja lá. Tá. Então, o que eu elocumbro que possa acontecer? Trump ganhando, obviamente, a gente vai reacender essa chama protecionista, né? Sem dúvida. Do lado de cá, com certeza. Com isso acontecendo, eu acho que eles vão entender que o volume de estímulo que vai ser necessário para eles implementarem esse plano quinquenal, e eles vão cumprir, vai ser muito maior do que o plano de incentivo, né? Enfim, que já foi anunciado pelo governo.
Então eu acho que cabe a nós, ao invés de ficar tentando adivinhar o que vai vir pela frente, é copiar a China no que a gente deveria copiar, que é primeiro ter um plano e focar naquilo que a gente faz bem. Eu acho que de certa forma, claro, nos últimos anos a gente tem se aproximado de uma maneira talvez mais íntima do BRICS, mas faz parte do jogo diplomático ali, porque é o seguinte, você tem que ser meio que uma Suíça. Nossa, calma aí. Ô, louco. E não tá brincadeira. Uma salva de palmas pro Edu. Muito chique. Pô, Edu, obrigado. Obrigada, viu? Edu. E é Kitchen, tá? Porque eu falo Catherine, mas é o Edu Kitchen. Né? É Kitchen. Posso falar Kitchen? Kitchen. Obrigado, querido. Obrigada. Nosso garçom, ele é tipo do Jô. Que não, tinha vamos o Alex. brindar de novo. Obrigado. Um brinde enorme. Aqui que a gente tá falando da China. Sou Luiz, esse é meu segundo copo. Vamos ver onde é que isso aqui vai acabar. Já vai ficar até 3 horas da manhã hoje. 3 da manhã. Luiz, você conhece o Arthur Carvalho? Ex-Morgan? Não, pessoalmente não. Hoje. Não, pessoalmente não. Ele cobriu durante 10 anos a China. Viaja há muitos anos para a China. Tem um podcast com ele que ele fala sobre China, muito interessante. Depois eu vou te mandar o link para você ver. Por favor. Ah, legal. Ele está na Trust, trabalhou 10 anos no Morgan, se não me engano. Cara, muito bom. Chama ele aqui. Legal. Mas continuando. Mas em resumo, a gente não tem muita escolha. Já é o nosso principal parceiro comercial, a gente tem que ficar fazendo essa dança. Um pouco com ele. O que o Paulo Guedes falou, dança um pouco com o chinês. Vamos fazer uma moeda, claro, vamos fazer uma moeda. E não faz a moeda nunca, que vai. O perigo é o Lula querer fazer, mas enfim. A gente tem que dançar esse jogo diplomático. Certo. Você não pode ficar mal nem de um, nem de outro. A gente não tá numa posição favorável para isso. Certo. Então acho que a gente tem que definitivamente olhar para dentro, tomar uma decisão como sociedade do tipo, e aí? Vai ser voo de galinha de novo ou nós vamos criar um plano aqui e focar no que a gente é bom? Isso internamente, mas fazer... Internamente. Então, mas quando entra... Mas o negócio com a China, o que você está falando, que é um pouco mais complexo, é o investimento deles, né, na eletrificação, na tecnologia, ou até se entrar na rota da seda, em países emergentes. Pô, a Argentina com o Milei meio que fechou um pouco a porta lá, mas era a Argentina. A Venezuela interessa muito a China, né, tio? Então, esses países onde eles podem expandir economicamente, é um interesse gigante. E fazer negócio, interessante, mas tem um outro lado dos Estados Unidos agora que vai abrir uma porta. A gente tem um agro gigantesco, que os Estados Unidos também a gente tem uma relação lá com eles. E, se é teoria ou não, o Elon Musk é um entusiasta do Brasil. Ele levantou uma bandeira polêmica dentro de rede social, que a gente não precisa nem aprofundar muito aqui, mas que tem nióbio, que tem outras coisas que podem ser interessantes também. Por isso a gente precisa fazer negócio com os dois. Vai fazer negócio com os dois. E vamos fazer com todo mundo. É isso que tem que fazer. Pô, a gente é bom nisso, exporta pra esse. É bom nisso, exporta pra aquele. E meio que tentar fazer esse jogo, tentar ser a Suíça aqui dos trópicos, entendeu? Boa, a gente deixa o dinheiro guardado aqui e não entra em nenhuma briga. Isso, não entra em briga de ninguém, vende pra um, vende pra outro, é amigo de todo mundo. E tentar não gastar tudo. É difícil. Ô tio, quando a gente aborda tanto esses assuntos de geopolítica, né, tudo se segue mesmo que tem a mesma mecânica, né, do investimento. Você precisa entender o que tá acontecendo lá fora, né, com as guerras. Você é um cara que adora a Ásia, há muito tempo você fala da Ásia, de investir. E a gente tem uma turma aqui que, putz, tá na farinha, tá numa bolha e não tá entendendo. Como é que é a sua linha de raciocínio, assim, de entender geopolítica que pode afetar no investimento? Eu sou completamente viciado em questões geopolíticas. Viciado. Não, o que eu enxergo é o seguinte: quanto mais eu leio, viajo, entendo, converso com gestores, com empresários, com chão de fábrica, mas eu sinto uma questão muito dúbia, que é eu fico muito, como é que em português, excited, fico muito animado em olhar o Brasil, porque eu vejo que a gente está muito para trás e tem muita coisa para fazer. Legal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico triste, porque a gente está deixando um potencial gigante faz mais de 50 anos. Agora, sim, eu prefiro olhar o copo meio cheio e falar, porra, nós temos uma caralhada de coisa para fazer e replicar o que deu certo lá fora. O brasileiro adora consumir o que deu certo lá fora, adora. Então, vários setores, enfim, os mais tradicionais, mas tem muita coisa que a gente importa e funciona. Então, eu vejo que o Brasil ele precisa passar por reformas estruturais para finalmente conseguir captar recursos de fora de maneira substancial e não só especulativa, dinheiro que vem
e realmente investe em infraestrutura, saneamento básico, telefonia. E aí, uma vez que esse setor se consolida, acaba transbordando recursos para setores, entre aspas, menos atraentes. Muito bom. Que é o que a gente não tem desenvolvido no Brasil. Venture capital tem um puta potencial, mas não tem dinheiro. O dinheiro está tudo na renda fixa, caralho. Então, e tem muita oportunidade. Então, em vez de chorar dizendo que nós estamos atrasados, eu prefiro olhar o potencial que nós temos aqui no Brasil para crescer. E não tem medo de copiar, não. Não tem medo de copiar. Porra, deu certo em Singapura. Ah, mas é um bairro em São Paulo, o tamanho é diferente. Vamos tentar replicar, ganhar escala. O brasileiro ele tem uma capacidade de adaptação gigantesca. Você conversa com um francês, com um alemão, os caras, eles olham A, B, C, acabou, vão embora. O brasileiro não deu certo o A, ele vai até o Z se precisar, rebola, conversa um aqui, ali. O brasileiro tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, existe obviamente, a gente está atrasado, mas precisa de uma reforma estrutural para, de fato, atrair capital e ficar aqui. Entendeu? Pouco nessa linha. Lógico. Vou fazer até um gancho, assim, tanto dos Estados Unidos e a China e chegar no Brasil é o seguinte, o lado da perspectiva boa. Você tem uma empresa de tecnologia, você vai para Israel, ou a própria China. O cara vai investir na tua empresa e vai virar seu sócio. Não estou falando da ideologia e nem da política interna, mas o cara investe nessa empresa, ok? O discurso recente do Donald Trump em relação ao Elon Musk, lógico, tirando todas as polêmicas, foi, cara, a gente precisa valorizar os gênios. Perfeito. Porra, olha o que esse cara fez, olha quanta empresa o cara criou. O cara criou um negócio chamado First Principle, que ele desmontou um foguete e falou, quanto custa um foguete da NASA? 12 bilhões? Não, eu vou desmontar, eu vou fazer o mais barato. E hoje o cara é sócio, ele fornece pra NASA, tem ele dá ré em foguete. Dá ré em foguete. Mas assim, temos que investir na gente. Exato. E eu acho que assim, a tua base, que é do teu pai, é da educação. Ele te ensinou, falou, bateu na tecla. O que você está fazendo hoje é educação também. É o que te move. A sua empresa hoje é no educacional. Sem dúvida Ações nenhuma. que garantem o futuro. Ações garantem o futuro, exatamente. Que é a linha do teu pai. Mas você quer formar mais pessoas? Você quer que o Brasil que vá para frente nesse lugar? É isso que eu acredito. Assim, eu acordo e vou dormir pensando em legado. Em como eu posso pegar isso que meu pai criou, que foi o desafio dele, e o meu vai ser multiplicar. Demais. Né? Então, cada um tem uma missão diferente e isso não minimiza o meu desafio frente ao dele. São coisas completamente diferentes, né? Então, eu vi uma oportunidade de eu valorizar o que meu pai criou, trazer para uma linguagem, né, mais coloquial, mais acessível para o público e me utilizar daquilo que a minha geração está se utilizando, que é o potencial de escala da internet. Perfeito. Tem tanta coisa vendendo e falando coisa ruim. Legal. Eu tô falando de uma coisa que tem potencial para mudar o seu futuro. Então, eu acredito muito no potencial social que o meu negócio tem. Que é muito gerar e distribuir riqueza. Muito bom. Ao invés de você ficar reclamando que a Petrobras tá distribuindo dividendo, porra, compra uma ação e recebe você o dividendo. Muito legal. Você entendeu? Lógico. É outra visão. É uma visão para você crescer com o seu país, não para você lutar contra ele, né? Lógico.